Boa noite a todos. Todos bem? Coisa boa. Agradeço a presença de vocês hoje, uma segunda-feira. Poderíamos estar em casa assistindo a novela das 7, poderíamos estar esperando o Jornal Nacional, mas estamos aqui para o aprendizado, para escutar algumas palavras que possam nos edificar um pouco mais. Muito bom, muito bacana. Jesus abençoe todos vocês. Como foi dito, o tema de hoje é o capítulo 72 do Vinha de Luz, Não as Palavras. Vinha de Luz como Fonte Viva, Ceifa de Luz, Pão Nosso, Caminho, Verdade e Vida, que são os 5 livros de Emmanuel, trazem um formato interessante. Emmanuel pincela alguns versículos e desenvolve o seu texto, desenvolve a mensagem em cima desses versículos. Normalmente, para ser bem Emmanuel, nos chamando a atenção e nos despertando para algumas ações que nós podemos renovar, nós podemos melhorar, nós podemos ajustar ao nosso contexto do dia a dia. O versículo que coube para nós essa noite é a carta de Paulo, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 19. Corinto era uma cidade da Grécia e que Paulo, muitas das vezes em Éfeso, por que eu digo muitas das vezes? Porque a gente acha que são 2 cartas, mas os historiadores acham que são mais, e já descobriram pelo menos mais uma carta entre a primeira e a segunda, que Paulo, de Éfeso, encaminhou para os coríntios. Então, são cartas que Paulo encaminhava para despertar a população de Corinto, fazendo renovar cada vez mais as palavras que ele havia deixado lá quando de sua passagem por Corinto. Quando instalou a igreja, a comunidade cristã, ele buscou incentivar a todos, principalmente a mudança. Corinto era uma cidade, não era uma cidade portuária, mas ela se localizava a 2 quilômetros de um lado e 14 quilômetros de outro, de 2 portos à época muito importantes. Portos de ponto comercial e que passavam obrigatoriamente por Corinto para seguir em viagem. Então se tornou um importante ponto comercial à época. E como uma cidade maior, ela tinha também o título de uma cidade de diversão, vamos dizer assim. As pessoas eram pagãs. Eu vou usar a palavra devotas, essa não é a melhor, não. Adoravam, talvez seja melhor. Adoravam a deusa Afrodite, que é a deusa da sensação, a deusa do prazer. Então, esse clima sensual, ele pairava pela cidade. E Paulo, quando esteve lá fazendo a comunidade cristã, ele buscou trazê-los para os ensinamentos do Cristo. E isso causou alguma dificuldade, porque nem todo mundo queria sair do seu estado atual. Aqueles que saíram tiveram uma certa dificuldade em adaptar, porque logo depois Paulo saiu, e por isso as cartas. E, fazendo um parêntese, Paulo tinha um carinho, um cuidado muito grande com Corinto e com os coríntios, porque nas cartas a Timóteo, as suas cartas tinham 196 versículos. Na carta aos Tessalonicenses, 136 versículos. Mas nas cartas aos Coríntios, nas 2 que são oficiais, vamos dizer assim, são 693 versículos. Então, são mais de 3 vezes a que foi encaminhada a Timóteo. 3 vezes mais versículos. É onde a gente percebe esse carinho maior. E nessas cartas, Paulo já começava a despertar aquilo que a doutrina espírita veio trazer 1800 anos depois,
que é a questão da caridade, do amor, da vida espiritual e da ajuda ao próximo. As cartas aos Coríntios têm uma outra passagem muito bacana no capítulo 13, que acredito todos nós conheçamos. Ainda que eu falasse a língua dos anjos, que eu falasse a língua dos homens, sem amor eu nada seria. Faz parte da mesma carta, primeira carta de Paulo aos Coríntios. Vamos lá. Dito isso, a gente passando esse pequeno histórico da cidade, da época, o versículo 19 do capítulo 4 diz o seguinte: mas em breve irei ter convosco, se o Senhor quiser, e então conhecerei não as palavras dos que andam inchados, mas a virtude. Aí a gente fica pensando, o que será que ele quis dizer com isso? É interessante, porque muitas vezes o versículo pensado, apesar de Emmanuel desenvolver um texto maravilhoso, e para mim foram um dos melhores textos que eu já li, não li todos, que eu já li de Emmanuel, a gente fica muito sem entender o que ele quis dizer. Então eu tomei a liberdade de buscar no Novo Testamento a parte um pouco mais completa desse versículo. E o título é Preocupação Paternal de Paulo, no caso, com os coríntios. E ele escreve: não vos escrevo isto para vos envergonhar, mas para vos advertir, como a filhos queridos. Com efeito, mesmo que tivesseis 10.000 pedagogos em Cristo, não tendes muitos pais. Aí cabe uma observação, porque a palavra pedagogo, a palavra em si, ela é recente. Ela é do século XIX, 1850 e poucos, próximo ao Livro dos Espíritos, a publicação do Livro dos Espíritos. Mas a profissão, o exercício da função pedagogo, que nós conhecemos hoje, que é a educação, ela já existia antes, ela é socrática. Ela já vinha da Grécia e veio fazendo as suas adaptações e os entendimentos. Na verdade, a palavra que consta do Novo Testamento à época é aio de Cristo, no sentido de tutor, professor, orientador daquelas pessoas ante os ensinamentos do Cristo. Mas continua: exorto-vos, pois, sede meus imitadores. Olha que bacana. Ele se coloca como pai e depois sugere, conclama, chama aos coríntios a serem imitadores, a servir a eles como exemplo, assim como Cristo nos serviu de exemplo. É por isso mesmo que vos enviei Timóteo, meu filho querido e fiel no Senhor. Ele vos lembrará meus princípios de vida em Cristo, tais como eu os ensino por toda parte, em todas as igrejas. E o termo igreja não é como a gente conhece hoje um templo, uma construção, mas é uma comunidade, uma assembleia. No caso, uma assembleia em Cristo. Ora, imaginando que eu não voltaria a estar convosco, alguns se incharam de orgulho. Aí ele chama atenção. Pensando que eu nunca mais voltaria, que eu nunca mais estaria com vocês, seja pessoalmente, seja em carta, algumas pessoas se arvoraram em cima de seu orgulho a querer substituir ou colocar palavras errôneas como sendo de Paulo para a comunidade cristã à época. E aí entra o versículo 19. Mas eu irei breve ter convosco, se o Senhor quiser,
E tomarei conhecimento não das palavras desses orgulhosos, mas da sua ação. E esse finalzinho, tomarei conhecimento não das suas palavras orgulhosas, mas da sua ação, é onde Emmanuel vem desenvolver todo o seu texto, toda a sua ideia e trazer para nós. E ele vai nos puxar a orelhinha no sentido de que muitas vezes nos arvoramos com palavras bonitas, muitas vezes nos arvoramos inclusive com ideias muito salutares, muito interessantes, muito dignas. Ideias bacanas, não, nós vamos juntar o dinheiro e vamos construir uma creche. Nós vamos ajudar aqueles mais necessitados. Nós vamos fazer palestras e palestras em vários lugares, em vários cantos, levando a palavra do Cristo, levando a ideia espírita. Bonito. Mas o nós vamos, primeiro inclui várias pessoas. É preciso saber se todas as pessoas que estão incluídas nesse nós vão também. E um outro detalhe, vamos é futuro. Ele poderia ter dito nós fomos, indicando que a ação já estava concluída. Mas ele põe isso no futuro e quando colocamos isso no futuro e não concluímos, são as tais ideias, palavras e pensamentos que não agem, que não trazem fruto, que não resultam em nada a mais do que apenas palavras. Por isso o título, não as palavras. Falar, dividir, é aquela historinha, né? Estamos numa estrada, estou eu numa estrada com um pão, seguindo numa direção, e sentido contrário na mesma direção, veio uma outra pessoa também com um pão. E quando nos encontramos, trocamos os pães. E eu vou seguir com um pão, e a outra pessoa vai seguir com um pão. Mas voltemos para essa estrada, e eu sigo com uma ideia. E a pessoa que vem no sentido contrário tem também uma outra ideia. E nos encontramos e trocamos as ideias. E aí eu passo a seguir com duas ideias e ele também com duas ideias. Isso é importante. Opção para a ação. Mas mesmo as ideias, e aí eu as coloco no mesmo sentido das palavras, se não forem colocadas em prática, não vão adiantar de nada. Semana passada, batendo um papo no Joana d'Arc, na quarta-feira, dia das nossas palestras, eu trouxe um questionamento para o pessoal muito interessante que eu vou trazer para vocês. Amor e amar é a mesma coisa? O que vocês acham? Não tem certo nem errado, gente. Amor e amar é a mesma coisa? A princípio parece, né? Amor, amar, parece. Mas amor designa o sentimento. Amar é verbo e designa ação. Eu posso sentir amor, mas se eu não ajo, não demonstro, eu não estou amando. E aí, o que adiantou esse sentimento de amor dentro de mim, sendo que ele não foi colocado em ação? Por isso, Herculano Pires diz que caridade é amor em movimento. Porque ao fazer a caridade, mesmo assim nós temos que empurrar a caridade para que ela seja feita, ao fazer a caridade eu estou amando aquele próximo intensamente. E por isso a doutrina espírita põe como lema: fora da caridade não há salvação. Primeiro em contraposição ao lema da igreja, à época: fora da igreja não há salvação. Então ele coloca que é fora da caridade, fora do amor
exercido ao próximo, é que não há salvação. E Paulo é um exemplo disso, porque ele vem trazer para a gente, além desse texto, as 3 virtudes teologais que a igreja adota: fé, esperança e caridade, na versão do Evangelho segundo o Espiritismo. Na versão católica, fé, esperança e amor. Mas o Espiritismo traz a tradução como caridade, porque é o amor posto em movimento, exercido. Bacana. Vamos lá. O texto começa dizendo: Cristo e os seus cooperadores não virão ao encontro dos aprendizes para conhecerem as palavras dos que vivem na falsa concepção do destino, mas sim dos que se identificaram com o espírito imperecível da construção evangélica. Esse não virão significa que as palavras estão postas de todos os discípulos e do próprio Cristo para que a gente exerça. Então, nós não reconheceremos essas palavras na inércia, nós não reconheceremos essas palavras, não compreenderemos essas palavras se não agirmos, se não a exercitarmos, se não a exercermos. Por isso é que eu gosto sempre de brincar. Emmanuel já chega na gente dando uma voadora com as 2 pernas em cima de nosso peito. Porque ele, apesar de sutil, nos chama a atenção. É a mesma coisa dele dizer assim: aqui, fulano, fulana, em vez de ficar falando, você não vai trabalhar, não? Em vez de ficar olhando para o espaço, você não vai exercer alguma coisa, não? Em vez de falar de amor, você não vai amar? É assim que Emmanuel já começa a conversa dele. É indubitável que o Senhor se interessará pelas obras. 2 pontos. Já é uma afirmação clássica. O Senhor se interessará pelas obras. Quando Cristo falou, podemos resumir os 10 mandamentos em 2. Amar a Deus sobre todas as coisas. E qual que é o outro que eu esqueci? Nota fraquinho mesmo, mas eu escutei. Amar ao próximo como a si mesmo. Percebam que não é amor a Deus e nem amor ao próximo. Não é só sentimento, é exercício, prática. Amar a Deus, amar ao próximo. É exercitar. É indubitável que o Senhor se interessará pelas obras, porque foi o que Cristo nos ensinou. Ama a Deus e ama ao próximo. Faz, exerce. E aí ele continua. Contudo, toda vez que nos reportamos a obras, geralmente os ouvintes se lembram de instituições materiais visíveis no mundo, ricas ou singelas, simples ou suntuosas. E é normal que isso aconteça, porque nós estamos encarnados. Essa matéria aqui, grosseira, que envolve o nosso perispírito e o nosso espírito, precisa de uma blusa, precisa de alimento, precisa de uma casa, precisa de um certo conforto. Então, nas passadas e ainda nessa encarnação, precisamos dessa vestimenta e da matéria para exercermos a vida. O problema é que não podemos ficar só na questão material, porque senão a gente se perde. Se insistirmos de sermos apenas materialistas, a gente se perde. E já aproveitando, fazendo uma analogia com o mês de setembro, Setembro Amarelo, nesse trabalho que a AME desenvolve tão bacana contra suicídio, contra drogas, contra violência, contra aborto, aquele que pensa quase que continuamente em autoextermínio é, numa classificação tranquila da minha parte, acredito que de outros, materialista.
porque ele não acredita que haja algo depois. Ele não crê que haja algo depois da morte. E que com o fim da sua existência, no conceito dele, nada mais vai acontecer. Ele se livra de um problema. Fosse ele um pouco mais espiritualizado, não precisa de muito, um pouco mais, e acreditasse que há algo depois, ele não faria isso. Então ainda focamos demais na matéria e muito pouco no espírito. Tem uma perguntinha que eu gosto sempre de fazer. Nós somos corpo ou nós somos espíritos? Ah, não, vocês não vão me responder, pelo amor de Deus. Nós somos corpo ou nós somos espírito encarnado? Pronto, melhorei um pouquinho. Não, pelo amor de Deus, se dentro de uma casa espírita vocês vão falar comigo que é espírito encarnado, eu vou perder meus cabelos. Ainda mais, nós somos espíritos encarnados. E muito bem encarnados, muito bem presos, cordãozinho de prata em dia, reforçado, e nós estamos aí. Mas somos espíritos. A nossa vida, o nosso plano é do outro lado. Aqui nós estamos de passagem. Aqui nós estamos para exercer o aprendizado adquirido em todas as outras encarnações. Aqui nós estamos, não a passeio, mas vamos dizer, numa provinha de Enem, tentando tirar notas máximas em todas as dificuldades que são apresentadas, todos os problemas não matemáticos que nos são apresentados. Essa é a nossa tarefa. Nós não podemos esquecer da nossa essência espiritual, que, como dizem os nossos irmãos da Igreja Católica, depois do nosso desencarne, depois da morte do corpo físico, São Pedro vai estar esperando a gente lá, com a chave do céu e um livrinho para saber o que a gente acertou, o que a gente não acertou. Não é bem assim, mas que nós vamos ser cobrados do que fizemos, vamos. Sabe por quem? Por nós mesmos. O umbral é uma experiência biopsíquica que nós plasmamos, que nós aprontamos. Não é um local geográfico, mas é um local biopsíquico. Existe uma tênue matéria que nós plasmamos e vamos, espero que não, mas vamos nos encaixar lá durante um pequeno período, dependendo das nossas ações. Muito bem. Emmanuel continua. Muita vez, as criaturas menos favorecidas de faculdades orgânicas, qual o cego ou o aleijado, acreditam-se aniquiladas ou inúteis ante a conceituação dessa natureza. Então, quando a gente pensa que a matéria é o meio e é tudo, coitado daquele que não vê, coitado daquele que não escuta, coitado daquele que não tem um braço, não tem uma perna ou tem alguma outra deficiência. Mas a gente não pensa que a palavra não é coitado, a palavra é bem-aventurado, porque ele já está resgatando algo que deixou para trás numa das outras encarnações, já está aproveitando daquilo para se melhorar. Não podemos esquecer que o livro Evangelho segundo o Espiritismo, se não me falha a memória, quando a gente entra no capítulo sobre caridade, ele deixa claro que aquelas pessoas que hoje resgatam através de doenças, através de aleijões, através de outras deficiências, que resgatam vidas anteriores, estão a um passo vencendo essas dificuldades, estão a um passo de mergulhar em um mundo melhor, em um outro planeta, vamos dizer assim. Coloquei aspas porque nós estamos virando um mundo de regeneração. Então, possivelmente, não vai precisar ir para um mundo melhor, que a Terra vai se tornar um mundo melhor. Mas já estão a um passo dessa melhoria. Então, a visão
estreita de que ele é um sobrevivente, um coitado, um digno de dó, é errada. Nós, perfeitos, e aí a gente tem que ver quem que é realmente perfeito, né? Porque perfeito na nossa concepção, só Deus. Nós, ditos perfeitos fisicamente, é que precisamos repensar nossos atos. Porque se não estamos resgatando nada físico, o nosso resgate é moral. Porque o mundo é de expiação e prova. Todos nós estamos resgatando e purgando alguma coisa. Todos nós, sem exceção. Exceção aos que vieram em missão. E mesmo assim, alguns que vieram em missão ainda estão em resgate. Por exemplo, Chico disse que Emmanuel estaria encarnando novamente, por volta de 2000, 2001. Se ele está reencarnando na Terra, ele está reencarnando num mundo de expiação e provas. E mesmo que seja em missão, ainda tem algo para estar purgando ali. O próprio André Luiz, que muitas vezes a gente fala, poxa, que espírito iluminado. Quando a gente vê a história que ele mesmo conta de sua vida passada, a gente percebe que ele errou. E errou bastante, a ponto de ser chamado suicida quando estava no umbral. E negando isso veementemente. Foi aí que aprendemos o conceito do suicídio indireto. Que é quando exageramos nas paixões, quando exageramos nos prazeres da carne, nos prazeres materiais, ou nas paixões espirituais, nas paixões emocionais. Emmanuel continua. É que comumente se esquece o homem das obras de santificação que lhe compete efetuar no próprio espírito. Essa frase é muito mais informativa do que a gente imagina. Porque quando você vê assim, comumente, primeiro, é quase sempre. É muito comum, então é quase sempre. Se esquece o homem das obras de santificação. Mas quais obras de santificação? A nossa antiga passagem pela Igreja Católica, seja nessa vida ou seja em outra, nos faz imaginar obras de santos, ou então igrejas, templos. Não. Ele complementa no finalzinho, dizendo, obras que lhe compete efetuar no próprio Espírito. Vejam bem, ele não diz palavras, não diz pensamentos, apesar de que as obras vêm após a reflexão do pensamento. Mas ele diz obras, ação, completar algo, construir algo, exercer, e tudo é verbo, tudo é prática. No próprio Espírito. Todos já me responderam que são espíritos encarnados. Então a construção é dentro de cada um de nós, além dessa matéria, além desse corpinho bonito que nós temos. Dentro de nós há um espírito muito mais bonito e que merece ser muito mais bem tratado do que a gente vem agindo. Porque a gente esquece do espiritual para se dedicar 8, 10, 12, 14 horas por dia ao material. 8 horas de trabalho, mais aí 1, 2 horas de deslocamento, às vezes até mais, higiene, cuidado, isso tudo é tempo que a gente gasta apenas com a matéria. Quanto tempo a gente gasta com as preces? Ah, meu Pai, me ajuda a ter um dia maravilhoso hoje, amém. Não gastei 1 minuto. Se for rezar 2 Pai Nosso, 2 Ave Maria, vai dar 1 minuto e meio, 2 minutos. E se for rezar a Ave Maria do antigo conterrâneo meu de Belo Horizonte, São Clóvis, Ave Maria, Jesus, é mais rápido ainda. Imagina 1/3 com as Ave Maria desse jeito. Então, gente, temos que preocupar um pouquinho com o que fazemos com o nosso espírito.
as obras que construímos para Ele. É aí que Emmanuel entra nessa feridinha que a gente tem. O nosso tempo dedicado à construção do Espírito é pequeno. E eu citei a prece como uma das formas da construção do Espírito, porque ela nos aproxima de Deus, de Jesus, principalmente da espiritualidade amiga, que está na vibração mais próxima da gente. Mas o Espiritismo nos traz a outra forma da construção do Espírito, que se chama, eu ouvi só do lado de cá, que Paulo fala muito, e que eu falei algumas vezes agora: amor em movimento, caridade. Através da caridade também construímos nosso espírito. E não precisamos aqui delongar muito sobre caridade, não. Tem que ajudar, tem que ouvir, tem que dar esmola, tem que levar a cesta básica. Qualquer caridade. Aí deixa o seu coração falar. E coração é um apelidozinho que a gente dá para nós espíritos. Deixa o seu espírito dizer se a esmola é suficiente para aquele momento, se a cesta básica é suficiente para aquele momento, se ir lá e bater uma laje na casa do menos favorecido é suficiente para aquele momento, se ajudar a colocar a criança na escola, se ajudar a cuidar de uma ferida, se for lá toda semana bater um papo, se isso é o suficiente, porque tudo isso é caridade. Vai depender do quanto nós queremos melhorar nosso espírito, adiantar a nossa evolução. Por que nós não viemos sozinhos ao mundo? Porque grande parte, e quando eu digo nós não viemos sozinhos, é que nós temos família, nós temos outras pessoas, temos o trabalho como forma de evolução, nós temos outras pessoas para a gente relacionar. A questão desses relacionamentos é que produz a nossa construção moral, intelectual e moral, que são as duas principais construções do espírito: intelecto e moralidade. Então, quando a gente faz uma caridade, nós estamos relacionando com alguém. Se nós temos uma moral elevada ou mais desenvolvida, nós sabemos que nessa relação caridosa, a primeira coisa que tem que pingar em nós é a humildade, para que nós não ofendamos aquele a quem estamos ajudando. Primeiro ponto. Então, ao fazer a caridade humildemente, estamos conhecendo a história daquele, estamos vendo a dificuldade daquele, estamos ajudando, através da nossa experiência, a dificuldade daquele. E aprendendo, através da experiência dele, coisas que podem nos impedir de passar pela mesma dificuldade que ele está passando. Por isso não é só uma questão financeira. A dificuldade pode ser de uma mãe que perdeu um filho. E nós podemos passar por isso. A dificuldade pode ser de uma criança que não consegue ir para a escola, que não conseguiu uma oportunidade de trabalho. E nós podemos passar, ou já passamos por isso. Então, a vivência através da caridade, ela é engrandecedora para as duas partes. E é aí que a doutrina diz: quando você faz algo de bom volta para você. E o inverso é verdadeiro. Porque muitas vezes a gente sofre com o mal feito. Mas vamos terminar aqui o texto de Emmanuel. Raros entendem que é necessário manobrar pesados instrumentos da vontade a fim de conquistar terreno ao egoísmo, usar enxada de esforço pessoal para o estabelecimento definitivo da harmonia no coração. Poucos se recordam de que possuem ideias frágeis e pequeninas acerca do bem, e que é imprescindível manter recursos íntimos de proteção a esses germes
para que frutifiquem mais tarde. E esses germes são as sementes do amor, a semente da bondade. Mas se eu ainda tiver orgulho, vaidade, egoísmo, como eu protejo esses germes do amor em mim? Por isso ele diz: pesados os instrumentos para romperem as pedras do egoísmo. Porque quando ele arraiga na gente, principalmente na situação que nós estamos hoje, presos na matéria e necessitando dela para a nossa sobrevivência, é muito fácil sermos egoístas. Muito fácil. Muito tranquilo. Tanto é que a gente mantém as portas da nossa casa fechadas. O que não pode se repetir com as portas do nosso espírito. Elas devem estar abertas. Elas devem estar fáceis de acesso, logicamente, para aqueles que precisam. Nessas portas também deixamos entrar aqueles que queremos, mas sempre seguindo os ensinamentos do Mestre. Amar como a nós mesmos. É lógico que as palavras dos que não vivem inchados de personalismo serão objetos das atenções do Mestre. Aí ele já diz o seguinte: Emmanuel tem uma característica muito bacana. Nos 3, 4, 5 primeiros parágrafos ele desce a lenha na gente. Nos 2 últimos ele sopra. Sabe aquela história do primeiro eu enfio o dedo na ferida e depois eu sopro? Emmanuel adora, mestre de fazer isso. Não, ele está encarnado, não precisa olhar para cima não. Que ele me desculpe a brincadeira, mas ele é mestre de fazer isso. Então ele diz: é lógico que as palavras dos que não vivem inchados de personalismo serão objetos das atenções do Mestre. O bem que eu faço é o bem que volta para mim. Em todos os tempos. Desde quando eu comecei a minha existência como espírito simples e ignorante, até quando eu chegar lá em cima, cocriando com Deus. Mesmo porque o verbo é também força sagrada que esclarece e edifica. A conversa, a palavra, também é prática, porque ela esclarece e edifica. Então a palavra no sentido verbal de esclarecimento, de esclarecer a, de edificar a, de consolar a, também é atividade. Urge, todavia, fugir aos abusos do palavrório improdutivo, que menospreza o tempo na vaidade das vaidades. E o que seria palavrório improdutivo? É coisa que a gente não faz, gente, sabe? Aquele negócio de, você viu fulano, como é que saiu essa noite? Nossa, a saia não estava mais curta porque não tinha jeito, achei até que era colar. Aquele fulano lá que está querendo emprego, não presta não, conheça a família, cada um. Isso é palavrório improdutivo. Reclamar, blasfemar, ironizar. Gente, se você não tem uma coisa boa para falar, não fala nada. Canta. Quem foi que me contou essa história? Foi minha sogra. Ela disse que tinha sido feita uma brincadeira qualquer dentro de uma reunião familiar, e na volta, meu sogro começou a chamar a atenção dela. Vê se isso é brincadeira de vocês falarem. Vê se isso é coisa para ser dita. Não, que brincadeira mais boba, que brincadeira mais horrível que vocês fizeram. Não quero ver você fazendo isso mais. Aí ele começou a falar tanto na cabeça dela que ela começou a cantar. Ela foi cantando dentro do carro, cantando. Por fim ele olhou para ela cantando, começou a rir. Começou a rir, desanuviou, parou de xingar. Então, se não tem coisa boa para dizer, faz igual a minha sogra. Canta. Muda de assunto, muda o pensamento. Passa para uma outra, vira a chave, passa para uma outra etapa. Porque a não ser que você esteja conversando com a pessoa e fazendo uma crítica construtiva, ajudando essa pessoa, a se elevar, é bobagem falar do outro. Isso é julgar. E Jesus já nos ensinou, não julgueis
Quem completa? Bacana. Vocês estão afiadinhos com Jesus. Não julgueis para não serdes julgados. E ele termina: não ouvides, pois, que antes das obras externas de qualquer natureza, sempre fáceis e transitórias, tens por fazer a construção íntima da sabedoria e do amor, muito difícil de ser realizada, na verdade, mas por isso mesmo sublimada e eterna. Construção íntima da sabedoria e do amor. Acho que podemos associar ao desenvolvimento intelectual e ao desenvolvimento moral, ao nosso crescimento espiritual. Vai além da nossa construção material. A construção material é necessária? Sim. Não quero ver amanhã ninguém andando pelado, falando: ó, o Ledir disse que é para eu abrir mão de tudo que é matéria. Não, não é isso, por favor. Mas é importante voltarmos para nós, essência, para nossa construção espiritual, para a construção espiritual dos nossos filhos. Se não for numa evangelização, numa mocidade, que seja num catecismo, que seja numa escola de jovens evangélica, mas que tenham a experiência da religiosidade, da ligação com Deus, do conhecimento desse poder maior que nos guia, esse Pai tão misericordioso, que nos dá a oportunidade do crescimento, tantas forem as vezes que necessitarmos, tantas foram as ocasiões que pedirmos. Então, que colaboremos com Ele, olhemos para dentro de nós. Outro dia me perguntaram assim: você acha que é interessante eu fazer uma... esqueci a palavra. Quando a gente vai num psicólogo para fazer o retorno, como é que chama? Experiências de vidas passadas. Você acha que é interessante? Obrigado. Você acha que é interessante eu procurar um terapeuta para procurar saber o que eu fui na vida passada? Porque aí, sabendo o que eu fiz de errado, eu posso fazer certo agora. Aí eu falei: olha, se você quer saber o que você fez de errado, você não precisa ir para um terapeuta, deitar no divã para que ele faça uma regressão de memória em você. Olha para dentro de você, quais são os seus sentimentos, quais são suas tendências. Se na hora que o William Bonner fala lá no Jornal Nacional que fulano matou fulano, você tem vontade de ir lá e dar um couro no fulano, pode saber que a sua tendência é ruim, que em vidas passadas já deu couro em muita gente. Porque nós somos a nossa melhor versão. Então, para nos melhorarmos, é seguirmos o exemplo de Santo Agostinho. Sentarmos na nossa cama à noite e refletirmos sobre o que fizemos durante todo o dia. O que for bom, a gente mantém. O que não for bom, a gente corrige no dia seguinte. Bacana? Obrigado pela oportunidade, obrigado pela atenção de todos. Que Jesus esteja com vocês no coração e em espírito, fortalecendo e edificando cada um. Boa noite.